Seu filho anda desatento, avoado, não consegue focar nas atividades do dia a dia? Ou ele tem muita energia, não para quieto, pula de uma atividade para outra, tudo isso sempre com muita intensidade? Vale ficar atenta a esses comportamentos, mas é preciso muita calma antes de diagnosticar a criança ou adolescente como tendo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Em vários congressos que participei, o TDAH tem se mostrado um tema bastante polêmico. Por isso, resolvi fazer esse vídeo para esclarecer aos pais e educadores o que é de fato o TDAH, quais os seus sintomas, a importância de ter cautela no diagnóstico e quais os tratamentos indicados. Vamos lá? Olá, sou Ivana Freitas, psicóloga clínica e terapeuta familiar. De acordo com a medicina, o TDAH é um distúrbio neurológico de ordem biológica e genética que pode se manifestar na infância e no longo da vida. De maneira simples e direta, são comportamentos repetidos de desatenção ou hiperatividade. Hoje, o que serve de referência inicial para o diagnóstico do TDAH é o questionário SNAP4 e algumas listas de comportamentos que podem indicar um possível transtorno. Por não ser uma evidência clínica, há controvérsias quanto à sua aplicação e até sobre a sua interpretação. O que se observa é que muitos desses comportamentos listados podem ser apresentados por pessoas como eu e você que não temos o TDAH. Essa é a razão de existirem tantos diagnósticos imprecisos desse transtorno, pois cada um interpreta o comportamento da criança de acordo com a sua percepção pessoal, tornando os dados imprecisos. Por exemplo, muitas crianças consideradas desatentas ficam horas no computador, sendo que essa atividade exige alto grau de concentração. Será que essas crianças têm mesmo um problema neurológico? Da mesma forma, é evidente que nem toda criança hiperativa tem problema neurológico. Geralmente, são comportamentos de indisciplina, de não respeitar limites e regras, ou de deficiência e desinteresse no processo de escolarização, além de questões familiares ou emocionais, fatores esses que descartam a questão neurológica, mas evidencia um fator educacional, ambiental, pois a criança não está sendo direcionada para cumprir esses limites e indisciplina é diferente de hiperatividade. Atualmente, é tão comum a criança receber diagnóstico de TDAH que muitos pais reagem com naturalidade, pois sofrem tantas pressões internas e externas que tendem a sentir um certo alívio por encontrar a causa de certos comportamentos de desatenção ou hiperatividade em casa ou no ambiente escolar. Por isso, o diagnóstico deve ser feito por profissionais especializados, como psicólogos, psiquiatras, neurologistas e pediatras. Além da avaliação da criança ou adolescente, o profissional contará com os importantes relatos dos pais e dos educadores, que são aqueles que convivem e observam o jovem durante a maior parte do tempo. Uma vez confirmado o diagnóstico de TDAH, e quando a desatenção e hiperatividade estiverem causando prejuízos significativos na vida social, familiar ou escolar da criança, o tratamento mais comum é medicar com Ritalina, que é o cloridrato de metilfenidato. Essa medicação age como estimulante do sistema nervoso central, produzindo substâncias que atuam no cérebro. Mas é importante ressaltar que, ao analisarmos a bula, identificamos inúmeros efeitos colaterais, extremamente graves, desde problemas gástricos até o efeito no desenvolvimento da criança como um todo. Além disso, o seu uso pode causar dependência física e psíquica. Portanto, a medicação deve ser receitada nos casos extremos, onde os benefícios do seu uso superem os prejuízos. Então, como os pais devem agir diante de um diagnóstico de TDAH? Mesmo o diagnóstico partindo de um profissional capacitado, a orientação geral é que você não aceite o diagnóstico naturalmente, sem questionamento.
É necessário sempre questionar de forma séria e respeitosa o profissional. Será que o seu filho apresenta não pode ser um conjunto de sintomas produzidos por processos educativos inadequados? Por exemplo, uma criança que não sabe escrever bem pode ter um comportamento agressivo, hiperativo e desatento para não passar vergonha diante das suas dificuldades pessoais. Converse bastante com os professores, direção e coordenadores. Procure entender quando, como e com que frequência a criança fica desatenta ou hiperativa na escola. Certifique-se de que o TDAH não está sendo mal interpretado, pois trata-se de um transtorno neurológico e o tratamento com Ritalina pode causar prejuízos ao desenvolvimento da criança. Portanto, se tiver diagnóstico com indicação de medicação, por prevenção, consulte outro especialista. Nos casos de prejuízos importantes na vida escolar e social, a medicação contribui de forma eficaz na melhora dos sintomas. As questões familiares e educacionais devem ser investigadas, para não haver a banalização e medicalização indevida de um pseudotranstorno. Consulte o psicólogo antes de sair medicando seu filho. Esse profissional auxiliará na compreensão exata da questão, investigando outros fatores que podem levar a criança a ter alguns sintomas de TDAH, mas que não configuram o transtorno propriamente dito. Ir para a prática, ver o que acontece naquele caso específico, analisar os episódios de desatenção e hiperatividade, em que contexto eles ocorrem. Sempre, às vezes, só na escola, só na casa, em ambos os lugares, sempre nas mesmas atividades, da mesma forma. Existe um padrão? Exigir das escolas, tanto pública quanto particular, um plano de ação específico para o seu filho. Esse é um direito que você tem. Estimular cotidianamente a atenção da criança. Busque orientação especializada sobre isso. Existem métodos que auxiliam as crianças a se desenvolver e a se envolver nas atividades propostas. A atenção é desenvolvida e aprendida. Ela é a capacidade de perceber diferentes estímulos no ambiente e definir qual deles será o foco. A criança na escola não é naturalmente atenta. Ela precisa prestar atenção aos conteúdos escolares, precisa ser ensinada pela família e pelos professores. Lembrando que as informações desse vídeo não substituem a terapia ou uma consulta médica, que deve ser realizada por profissionais capacitados. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se você tem temas para sugerir, escreva aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar colaborar. E você também pode me seguir nas outras redes sociais. Um abraço e até o próximo vídeo.